E o negócio é o seguinte, uns dias atrás, o Michael Burry, que ficou famoso por ter previsto a crise de 2008, que inspirou inclusive o personagem de um filme que fez muito sucesso, A Grande Aposta, eu recomendo inclusive que você assista, ele tuitou o seguinte: ajustado pela inflação, o S&P 500 caiu 25% a 26% no primeiro semestre de 2022, o Nasdaq caiu 34% a 35% e o Bitcoin caiu 64% a 65%. Isso foi compressão de múltiplos. E aí você pode me perguntar, Badu, compressão de quê? Que diabo que é isso de múltiplo? Para quem não sabe, basicamente o múltiplo é um indicador de valuation, nesse caso, que são indicadores que relacionam o preço da ação, no caso, o valor de mercado da empresa ou o valor de firma também, com alguma métrica contábil da companhia. Então, P sobre L é um múltiplo que relaciona o preço da ação com o lucro por ação. Ou o valor de mercado total da companhia com o lucro que ela obteve no exercício em questão, nesse caso aqui, nos últimos 12 meses, por exemplo. Então, a compressão de múltiplos, meus queridos amigos, é algo que acontece ou quando os lucros de uma determinada empresa aumentam, mas o preço das ações acaba não respondendo como normalmente seria esperado, não sobe também junto. Então, muitas empresas podem ter a sua cotação andando de lado, mesmo com o lucro subindo. E acontece também de a empresa apresentar lucros estáveis, ou seja, continua ali com os resultados meio estagnados, mas aí o preço das ações pode sim cair. E aí, em alguns casos, se o lucro diminui, o preço das ações ele pode cair mais rápido ainda que a queda dos resultados, fazendo com que os múltiplos também diminuam, sejam comprimidos. Isso acontece aqui na nossa bolsa também, basta você olhar o histórico do P sobre L do Ibovespa que você percebe que no último ano ele saiu de quase 8 para quase 4. Ontem o Burry também deixou a sua opinião no Twitter dizendo que o que os mercados estão passando é algo com o qual eles não tiveram que lidar em mais de 4 décadas. No entanto, hoje em dia, todos esses grafistas e analistas apontam para o quão bem essa ou aquela estratégia funcionou nas últimas décadas. Conheça o novo chefe igual ao antigo chefe. O que ele quis dizer mais ou menos é que muitos investidores e profissionais do mercado tentam se antecipar às crises muitas vezes e geralmente costumam olhar para trás e tentar replicar o que já funcionou para tentar se proteger e adivinhar ali o que acontece. Seria como tentar curar uma doença, uma nova doença, com o mesmo tratamento que você usou para curar uma doença diferente que você teve no passado. Isso provavelmente não vai funcionar da mesma forma, é claro. E o final daquele primeiro tweet que eu mostrei, eu não sei se você percebeu, ele disse o seguinte: Next up earnings compression, so maybe halfway there. Ou seja, em seguida os lucros vão ser comprimidos, impactados que seja, então talvez estamos na metade do caminho, ou em outras palavras, a queda ainda está na metade, ainda falta muita coisa. Se a queda ainda está na metade, a bolsa ainda pode corrigir muito ainda, cair bastante, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, de acordo com a opinião e com a visão dele. E nos próximos dias, realmente, meus caros amigos, a gente pode ver a Bolsa de Valores sofrendo bastante volatilidade sim, e muito por conta da próxima reunião do Fed, o Banco Central Americano, que promete ser histórica. De acordo com a Blackstone, por exemplo, o ciclo de redução dos juros nos Estados Unidos deve ser maior do que o esperado, porque para conter a inflação mais aprofundadamente arraigada, segundo eles, o Fed, o Banco Central Americano, vai precisar fazer um aperto monetário mais intenso e já esperam que o Federal Reserve suba as taxas em 0,75 ponto percentual na próxima reunião, na semana que vem. E a coisa não está feia só aqui no Brasil e nos Estados Unidos quando o assunto é inflação. O Banco Central Europeu também decidiu aumentar as taxas de juros em 0,5 ponto percentual na reunião de política monetária de hoje, dia 21 de julho, em seu primeiro aumento de juros desde 2011. Então, papai, a coisa tá braba mesmo, mas se a sua preocupação com isso é a mesma preocupação que eu tenho, muito provavelmente pouco importa agora para você o que vai acontecer no curto prazo. Eu tô tão despreocupado que eu até esqueci de pedir para você que já é de casa deixar o like no vídeo, veja você. Então, se você é novo também, eu sou o Badu Vieira, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Fica comigo até o final. Se você gostar do conteúdo, achar legal, tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto, investimentos, bolsa de valores, economia, já fica o convite para você se inscrever também.
Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa situação atual, Brasil e mundo, economia, o cenário macroeconômico, por que a Bolsa de Valores está caindo, pode cair mais, sim, mas vamos ver também por que você deve tomar cuidado com esse tipo de previsão, né, e não deve agir somente com base nas previsões de alguém de forma nenhuma. E no final vamos ver o que realmente você precisa ficar ligado agora para você tomar boas decisões, porque a Bolsa de Valores no curto prazo, basicamente, ela é afetada pelo cenário macroeconômico mesmo. Então esses fatores como inflação, taxa de juros, crescimento do PIB, eles impactam todas as ações de uma forma ou de outra, não tem jeito, né? Se você tem um aumento muito alto na taxa de juros, você vai ver que praticamente todas as ações vão acabar sofrendo. Aqui no Brasil, os juros já estão altos, deve subir ainda mais nas próximas reuniões do Banco Central para conter uma inflação que também está muito elevada. A inflação nos Estados Unidos já é de mais de 9% no acumulado, no Brasil na casa ali dos 12% aproximadamente. Praticamente isso não está no controle 100% dos governos, muito pelo contrário, a guerra na Ucrânia, por exemplo, é algo que vem impactando a inflação de forma global e ninguém pode controlar aquilo. A Rússia também já deixou claro que quer um pouquinho mais do que parecia que ela ia querer. O Copom indicou que pode elevar a Selic até 3,75 na próxima reunião, ali nos dias 2 e 3 de agosto. A chance de um aumento ainda mais agressivo nos juros nos Estados Unidos, na casa ali de 1 ponto percentual, por enquanto, está um pouco afastada essa ideia, mas a gente só vai saber na hora. Só que com a inflação alta, juros subindo, perigo de recessão, é normal que a Bolsa de Valores responda com queda e pessimismo. Então pensa assim, que todas as empresas são como veículos numa estrada rodando ali em certa velocidade e por algum motivo o governo ele pode mudar as regras de circulação nessa estrada, mudar a velocidade, enfim, às vezes o número de acidentes aumentou, a velocidade máxima permitida em alguns pontos acaba sendo reduzida por alguns motivos, ou às vezes simplesmente você tem uma coisa muito grave mesmo, um acidente de proporções muito maiores ou mudanças muito drásticas ali no tempo, na temperatura, ali no clima, começa a chover, aquela chuva que ninguém enxerga mais nada, alaga tudo e essa rodovia simplesmente acaba se congestionando, acaba realmente parando. Os carros, eles começam também a engarrafar, e andar muito mais devagar. Isso, você já deve ter passado por isso ou algo parecido alguma vez na sua vida. Você não sabe por quanto tempo que vai durar um congestionamento quando você está andando numa rodovia e de repente, do nada, você vê tudo parado lá na frente, você se depara com tudo parado, você precisa parar também. Você só sabe que você vai demorar muito mais para chegar agora. Você liga ali, manda mensagem para alguém que está te esperando e já avisa. Trazendo esse paralelo que a gente acabou de traçar para a Bolsa, o acidente ou às vezes a chuva, às vezes é uma pandemia, uma guerra, e aí se a chuva é muito forte e a qualidade do asfalto já também não está muito boa, os estragos são maiores. Às vezes o governo tapa um buraco na estrada, aquele asfalto meia boca ali vagabundo, só para tapear, sabe? Quando vem a chuva, lasca tudo de novo. Então quando o governo ele já está endividado e resolve imprimir mais toneladas e toneladas de dinheiro por conta de uma pandemia, esse é o resultado. No meio de tudo ainda vem mais uma guerra para piorar, e aí fica difícil andar rápido quando a estrada está muito ruim. O governo ele precisa, como eu disse, mudar a regra do jogo por um tempo. Vai precisar subir taxa de juros por conta da inflação que está alta demais, tá? E nesses casos, as empresas mais consolidadas, com seus resultados ali, receitas mais previsíveis, essas empresas sofrem menos. Elas costumam também ser pagadoras de dividendos e tal. E mesmo que a economia demore um pouco para andar, as incertezas com relação ao futuro desse tipo de empresa são menores. É o caso de empresas do setor elétrico, de grandes bancos, enfim. Mas você pega empresas de altíssimo crescimento, as empresas menores ali, elas estavam de olho num resultado que elas só conseguiriam colocar a mão só daqui a não sei quantos mil quilômetros, digamos assim, na viagem que a gente traçou no paralelo, no exemplo. Então, se a velocidade é reduzida, vai demorar mais. A precificação dessas empresas de altíssimo crescimento é em cima dos resultados que elas vão ter lá na frente. E como esse resultado ficou ainda mais incerto, e além de incerto vai demorar mais, quando o mercado traz isso a valor presente no tempo, o que ele diz é que essas ações precisam custar menos para valer o risco. Agora, além disso, a renda fixa está pagando mais, o prêmio tem que ser maior. Mesma coisa acontece para empresas muito endividadas e por isso que praticamente todas as ações sofrem em períodos de crise e umas acabam sofrendo mais do que outras. Basicamente, meus queridos, no curto prazo é isso que acontece com o preço das empresas na Bolsa de Valores. E nem eu, nem você, nem ninguém tem controle algum sobre o cenário macroeconômico no curto prazo.
Por isso, na minha opinião, qualquer um só deve investir em ações se o foco for o longo prazo. No longo prazo, se a empresa consegue aumentar seus resultados, suas receitas, seu lucro, se ela vai ganhando mais participação no mercado, vai crescendo, vai dar bom. Pode saber disso. Dependendo do setor de atuação, essa empresa ela vai contando também com algumas opcionalidades que vão surgindo, ela vai podendo ali atuar em diferentes mercados endereçáveis que ela não esperava. Então, por exemplo, a Apple, quando ela começou a fazer computadores no século passado, falando assim, fica parecendo que faz muito tempo, né? E realmente faz, né? Que eu tô ficando velho. Mas quando a Apple começou a fazer computadores, ela talvez não imaginasse que ela ia ganhar tanto dinheiro como ela ganha vendendo aparelhos que permitissem que as pessoas pudessem conversar à distância fazendo simples ligações, muito menos que ela ia vender ainda mais desses aparelhos, só que as pessoas iam parar de conversar por meio dessas ligações e iam usar o aparelho mais para tirar foto de comida e postar em redes sociais que iam também surgir depois. Dificilmente o Steve Jobs no começo imaginou que a Apple ia ganhar tanto dinheiro vendendo fone de ouvido, né, pelo preço de um rim seminovo. Mas tudo isso aconteceu. Esse tipo de empresa vai dar alegria para o investidor no longo prazo, independente das variáveis macroeconômicas e dos cenários que se desenvolverem em diferentes períodos menores de tempo ao longo da jornada da companhia, entendeu? E aí, eu tenho duas coisas aqui para te falar. Investir em empresas consolidadas que já ocupam um bom lugar no mercado e que já têm suas receitas e lucros mais previsíveis é menos arriscado do que investir em empresas de altíssimo crescimento. Mas o potencial de retorno dessas empresas também é menor, dessas empresas mais seguras. O potencial de crescimento do Nubank é maior do que o do Itaú. Mas aí você olha o que aconteceu com a cotação das ações do Nubank nos últimos meses e o que aconteceu com a cotação das ações do Itaú e você descobre quem que deu mais dor no estômago para os seus acionistas. Outra coisa, foca sim nos fundamentos da empresa no longo prazo, beleza? Isso é o certo. Mas caso você não saiba, eu tenho uma notícia para te dar e é o seguinte, você não vai adivinhar todas as empresas que serão as mais vitoriosas dos próximos 10, 20 anos. Se você investe no longo prazo, você tem que se preocupar muito mais com os fundamentos das companhias, porque isso varia muito menos do que o cenário macroeconômico e do que as próprias cotações, tanto para cima quanto para baixo. Mas mesmo assim, você não vai conseguir investir numa empresa hoje que tenha bons fundamentos, né, e conseguir garantir que você só vai escolher empresas que vão se dar bem no longo prazo, se dar muito bem. É bem provável que você coloque um ou outro ali que vai acabar não sendo um bom investimento, não sendo coisa boa. Por isso que é importante você diversificar a sua carteira de investimentos de forma correta. Eu ensino um passo a passo para que você consiga montar uma carteira de investimentos diversificada de acordo com os seus objetivos, com o seu perfil, no meu treinamento, os 10 mandamentos do investidor de sucesso, tá? E o link está aqui na descrição, no comentário fixado, se você quiser conhecer, você vai ser muito bem-vindo. E a partir do dia 26 de julho, eu vou dar um treinamento gratuito aqui no YouTube, ao vivo também. Não vai ser aquele tipo de treinamento de vários dias seguidos para vender curso no final, tá bom? Vai ser uma aula por semana mesmo, que eu vou começar a dar aqui para quem tiver inscrito, indo desde o básico nos investimentos até conhecimentos intermediários e mais avançados. Então, quem estiver aqui comigo realmente vai ganhar um treinamento, um curso gratuito nas próximas semanas. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição também para você se inscrever na Bússola de forma 100% gratuita. A Bússola é o nome desse treinamento. E o que eu penso sobre as previsões de mercado, que a gente sempre vê por aí, né? A grande maioria dessas previsões são palpites, simplesmente, e alguns, inclusive, sem cabimento nenhum. Mas, por conta do comportamento do ser humano, do nosso comportamento, é muito mais confortável você achar um especialista ali que vai dar uma opinião sobre o que vai acontecer e vai te deixar muito mais tranquilo, não é verdade? O ser humano, ele gosta, né, dessa coisa de ter menos incertezas com relação ao futuro, de se sentir mais preparado, né? Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer de fato. No fundo, a maioria dos investidores quer alguém que diga ali o que você tem que fazer. Mas como o futuro ele é imprevisível, esses conselhos e previsões muitas vezes colocam ali, tiram o seu foco do que realmente vai te dar mais retorno, né? Que é o autoconhecimento, o conhecimento para que você tome decisões alinhadas com os seus objetivos e com o seu perfil.
entendeu? E se você ficou até aqui nesse vídeo, isso diz muito sobre o seu perfil. A maioria já caiu fora logo no começo, então você parece ser mesmo acima da média. Então, como de costume, comenta aqui embaixo o hashtag até o final, para eu saber quem ficou comigo até o final do vídeo aqui. Vamos trocar uma ideia legal nos comentários, eu sempre gosto de responder lá. Mas voltando aqui para o vídeo, pode ser que você seja um tipo de investidor e que prefere investir um pouco ali em renda fixa, um pouco também em ações de empresas mais sólidas, seguras, pagadoras de dividendos, um pouco em fundos imobiliários. Você pode ser esse tipo de investidor, o famoso o feijão com arroz que não tem erro, já vou falar. E ainda vai ter aquele colega seu ali que vai te falar, pô, você está fazendo, você é maluco, você está perdendo tempo, você tem que investir em empresas de crescimento, tu tem muito tempo pela frente ainda aqui, essas empresas vão crescer muito mais, vão se valorizar muito mais, tira essas carroças da tua carteira. E sim, pode ser que lá na frente ele tenha razão. Mas essas empresas, elas vão ter passado por vários momentos nos quais as ações caíram muito, para depois de um tempo se recuperar. E se você tivesse investido nessas ações, talvez você não teria suportado segurar nesses momentos. Pode ser que para mim a estratégia seja boa, mas para você pode ser ruim. A melhor estratégia para você é aquela que vai te fazer chegar lá na frente com mais dinheiro. Tá? Por mais que a gente passe o mesmo período investindo, fazendo aportes do mesmo valor, eu vou chegar daqui a 20 anos com mais dinheiro, com uma estratégia, e você vai ter que seguir outra para isso. É melhor que cada um jogue um jogo que sabe jogar, que se sente mais confortável. Ou seja, mais uma vez, uma carteira bem diversificada de acordo com as suas particularidades, levando em consideração tanto o seu nível de conhecimento, quanto o seu perfil objetivo, o seu perfil comportamental. Isso vai te fazer ter sucesso. Por isso, não importa se a bolsa vai cair ou não muito semana que vem, se o mercado vai entrar em pânico ou não. Por hoje é isso, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!